Porque o que acontece? O Lacan, quando ele começou com essa coisa do corte, né? Vocês sabem, o Lacan brigou muito com a IPA porque ele quis fazer um retorno a Freud, ele quis trazer a essência de Freud de volta, e a IPA estava fazendo algumas coisas estranhas com a psicanálise, como vocês devem saber aí pela história da psicanálise, né? Então o Lacan chegou quis botar uma ordem na casa, digamos assim, né, sob a visão dele. E aí, obviamente, não gostou disso e acabou expulsando ele. Um dos itens mais polêmicos era esse, o corte lacaniano, né? O que é o corte lacaniano? Né? Havia razão para tanta balbúrdia, tanta confusão assim? De forma alguma, tá? Quem conhece a obra lacaniana, quem conhece a teoria psicanalítica, vai ver que o corte lacaniano não é nada demais, né? O que acontece? O corte é justamente uma ferramenta, né, que a gente usa na sessão analítica, né, na sessão clínica, para fazer o quê? Para a gente tentar fazer com que o paciente, na hora de sair da sessão, ele saia com alguma questão importante na cabeça, tá? O que acontece? Quando a gente tem quando a gente vê durante a sessão uma manifestação do inconsciente, ou a gente vê que o paciente teve algum tipo de insight muito importante, o que a gente faz? A gente pontua, na verdade? Seja um ato falho, um sonho, alguma coisa na fala dele, a gente vai e pontua, porque a gente está vendo que aquilo é uma coisa importante, né? A gente vai fazer uma pergunta, a gente vai pedir para ele repetir, né? A gente vai fazer alguma pontuação aí para marcar que aquele foi um momento importante, né? Edivânia falando, amei esse livro. Qual deles, Edivânia? O Psicologia Sem Fronteiras? Então a gente marca, né? Essa marcação que a gente vai fazer, por que a gente faz essa marcação, né? Para que aquilo seja algo que fique, né, marcado mesmo para o paciente, né? Que não é simplesmente uma fala livre, um discurso qualquer que ele está falando, né? A gente aposta, né? E é sempre uma aposta, claro, não temos como saber nada, como a gente sabe, né? Não dá para ter certeza de nada, é sempre uma aposta. Às vezes é um tiro na água, às vezes é um tiro certeiro, né? A gente vai e questiona isso, e pergunta, né? E dependendo da situação, isso pode ter algum tipo de efeito ou não. Mas o principal efeito que a gente espera é que o paciente elabore em cima daquilo, né? E por que o Lacan criou o corte? Porque quando ele via que existia algum momento desses na sessão, ele pontuava e encerrava a sessão, naquele momento, independente de ter passado 50 minutos ou não, né? Porque a gente sabe, o inconsciente, ele é atemporal, né? O inconsciente ele não tem reloginho, como diz a minha sócia. O inconsciente não anda de relógio, né? O inconsciente é atemporal. Olha, Bruno Rodrigues aqui presente, obrigado pela presença, Brunão. Bruno Rodrigues, para quem não sabe, organizou o evento da equipe Psicologia Sem Fronteiras e organizou o livro também, está escrito aqui Bruno Rodrigues. Está ele aqui na live assistindo. Muito obrigado, Bruno, pela presença. Mas então, o nosso objetivo qual é? Quando a gente faz uma marcação qualquer na sessão, né? É fazer com que o paciente elabore aquilo, né? Não necessariamente precisa ser durante a análise, né? Pode ser em casa, pode ser na hora de dormir, pode ser em qualquer momento, mas que ele elabore em cima daquilo que ocorreu ali, né? Daquela fala, daquele ato falho, enfim, em cima daquilo, né? E a gente não precisa ter uma sessão, né, de 50 minutos. O paciente, quando ele paga uma sessão, ele não está pagando pelo tempo, né? Não é um hotel, um motel, algo assim que você paga por um número de horas, né? Você paga pela análise, né? Então, o número de minutos que ele vai estar ali não é o que vai tornar mais eficaz ou menos eficaz, né? E com essa questão do corte, o que o Lacan, qual era a intenção dele? Era que, com isso, o paciente... A gente faria a marcação, encerraria a sessão, então o paciente, ele vai para casa, ele vai sair dali sob efeito daquele ato que acabou de acontecer ali, seja aquilo um ato falho, seja um esquecimento, uma troca de nomes, ou mesmo um insight, uma relação que ele não fazia, nunca fez na vida, e naquele momento ele acaba fazendo, e aquilo acaba sendo quase que uma revelação para ele, né? Um choque para ele.
E nesse momento o Lacan percebeu que era mais eficiente, ao invés de dar sequência nos 15 minutos que faltam da análise, ele encerrar ali. Né? Porque ele encerrando ali, ele fazia com que o paciente ficasse com aquilo na cabeça, né? Ele vai sair dali elaborando. Às vezes a gente sai da análise depois de um corte, a gente sai quase que trocando as pernas, né? Quem faz análise aqui sabe bem do que eu estou falando. Então o que acontece? Essa foi a ferramenta que ele utilizou, né? Porque às vezes tem um momento desse tão importante dentro da análise, e porque ainda são 30 minutos, o paciente vai ficar mais 20 minutos ali, e às vezes ele vai começar a falar de alguma outra coisa que não tem nada a ver com aquele momento, vai tentar desviar o assunto, vai começar a falar de coisas, tentar puxar o assunto para coisas que não o incomodem tanto, porque aquilo que ele está falando ali, que a gente contou, com certeza é algo que de repente a gente está colocando o dedo na ferida, alguma coisa assim. Então ele vai tentar, por ser doloroso, ele vai tentar trazer alguma outra coisa, de repente trazer algum assunto que não tem ligação com aquilo, algo que não tem tanta importância. Então com o corte a gente está, entre aspas, né, forçando ele a ir embora com aquilo na cabeça, né? A gente tá dizendo, é quase que um lide com isso, né? E agora lide com isso, né? Então ele vai sair da sessão pensando naquilo, né? Elaborando aquilo. E é comum que no próximo encontro, na próxima semana, ele volte, né, assim que a gente fale nada, tocando naquele assunto, falando sobre aquilo, né? O que é muito bacana, o que é muito bom, é importante que ele elabore aquilo, né? Não precisa ser, como eu falei, no setting analítico, né? Não precisa ser no setting analítico. Então, essa é a forma de se... Por isso Lacan criou essa questão do corte lacaniano, né? Na época, ele foi acusado de querer atender mais pacientes dentro de uma hora, lucrar mais com isso, o que não faz o menor sentido, né? Pelo contrário, era fazer com que o tratamento psicanalítico fosse mais curto ainda. Porque se você está marcando ele e mandando o paciente embora, sempre nos pontos mais importantes, mais cruciais ali, digamos, da análise, você está, entre aspas, né, forçando ele a elaborar aquilo, a pensar naquilo, né? Então, ao ponto de você estar querendo, como algumas pessoas que não são da área acham, né, ter mais pacientes dentro de uma hora, lucrar com aquilo, não tem nada a ver. Você está, inclusive, querendo tornar a análise mais curta, no sentido de que o paciente consiga elaborar mais rápido as coisas e consiga evoluir mais rápido do que numa análise normal de 50 minutos, né? Que é isso, o inconsciente não usa relógio, né? Ele não tem relógio. Então, é temporal, como o Lacan fala no Seminário 11, como o Freud fala no texto do Inconsciente, de 1915. O inconsciente, ele é atemporal, então não tem porquê a gente ficar fazendo sessões redondinhas, quadradinhas de 50 minutos. A gente pode fazer menores, pode fazer maiores, né? Vai depender E como é que a gente sabe que hora que a gente tem que cortar ou não, né? É aquilo que a gente sempre fala, que eu sempre falo aqui, né? A gente não sabe, né? É sempre uma aposta, é um tiro. Pode ser um tiro na água, pode ser um tiro certeiro, mas vai ser um tiro, né? Então a gente vai fazer uma aposta, sempre uma aposta, né? Obviamente, quanto mais tempo o paciente tiver em análise, você já vai saber melhor as questões dele, já vai saber melhor o momento que você deve fazer um corte e mandar o paciente para casa ou não, né? Isso aí é só com a experiência mesmo a gente vai conseguindo isso, né? Através da experiência que a gente vai saber qual o melhor momento de fazer ali, aplicar esse corte, né? Na verdade, é como se fosse encerrar a sessão naquele momento e mandar o paciente embora, encerrar ali a sessão, fazer o chamado corte lacaniano, né? Que obviamente Lacan não chamava assim, chamava de corte, né? Mas, e que foi o que justamente, você vê como uma questão simples e baseada na técnica, acabou gerando toda uma conturbação política, né? Que levou à expulsão dele da IPA, né? Como uma pequena decisão tomada. Olha, o Oswaldo Cabiba, que legal! Bem-vindo aqui à live. O Oswaldo é de Angola, não é isso, Oswaldo? Legal, seja bem-vindo. Muito bacana ter você aqui com a gente. Então, repetindo, né, como a
as questões políticas estão sempre influenciando, né? Isso eu acho bacana também dentro da psicanálise. Como a psicanálise ela não está restrita também à questão do consultório, como eu sempre falo, né? Está sempre restrita, está sempre envolvida em diversas outras questões, né? A nossa sociedade, né? À nossa volta, está tudo influenciando, né? E essa questão então do corte lacaniano, só repetindo para quem chegou agora, é justamente isso, né? É uma forma da gente fazer com que o paciente elabore, né, um certo ponto, uma certa questão, uma manifestação do inconsciente, ou enfim, seja o que for, e que surgiu ali no momento da análise, né? A gente sempre, como eu falei, a gente sempre pontua, né? Quando a gente vê uma manifestação do inconsciente, a gente vê a presença de algum significante ali importante no discurso do paciente, a gente vê algum tipo de repetição, a gente vê um esquecimento, um ato falho, ou quando um paciente faz tem um insight, né, faz uma correlação que ele nunca tinha feito antes, apesar de já estar, como entre aspas, óbvio há muito tempo, ele não consegue fazer e ele faz naquele momento aquela correlação, por exemplo, né. E aí nesse momento a gente chega e pontua e encerra a sessão, né, até semana que vem. Justamente para isso, para marcar a importância daquilo que foi dito, daquela fala, né? Como a gente sabe, isso nem sempre é algo óbvio para o paciente, né? Eu até fiz uma vez um vídeo, uma live sobre lidar com pacientes obsessivos, que é sempre muito difícil ele perceber as falhas no discurso, né? Ele sempre cria um escudo. Então, mas todos fazem, né? O histérico, enfim, a histérica, todo mundo faz isso. E muitas vezes não percebe as falhas no discurso, não percebe pequenas incongruências, não percebe coisas que estão ligadas e que são muito óbvias, mas que ele não consegue perceber. Eu não sei porque eu faço isso, não sei porque eu faço isso. E ele está falando o tempo inteiro porque ele faz isso, né? Mas ele não consegue perceber. E em algum momento que ele percebe, ou que ele está prestes a perceber, a gente pode chegar e fazer esse corte, né? Para que ele possa, como uma forma de marcar o quanto aquilo é importante na análise, e fazer com que ele saia da sessão com aquilo na cabeça, né? Que não tampone aquilo, que normalmente é algo, como eu falei, sofrido, né? Algo que vai trazer um sofrimento, alguma ferida aberta, e a gente, de repente, ele ficando mais 10 minutos ali naquela sessão, não vai ganhar em nada e provavelmente ele vai tentar tamponar aquilo com o quê? Com alguma outra questão, algum outro fato, alguma outra coisa que aconteceu naquela semana e que de repente não tem nada a ver, não tem nenhuma importância. É lógico que a fala é sempre importante, né? Mas que não tem nenhuma ligação com aquilo que está sendo dito e é uma forma dele se livrar de um assunto penoso que ele estava trazendo ali. Então, não vamos deixar ele sair daquele assunto penoso, né? Já que aquilo ali surgiu, que ele saia dali pensando nisso, né? O Freud dizia, né? Eu usava uma citação do Goethe, né? Que é o famoso autor alemão. O Freud dizia, tem uma citação do Goethe que o Freud fala que não faz sentido nenhum você conseguir invocar o diabo e mandá-lo embora sem fazer nenhuma perguntinha para ele, né? Já que você invocou, vamos trabalhar, né? É a questão, né? Já que algo tão tocante, algo tão importante foi trazido à tona na análise, é algo que o paciente falou, muitas vezes ele nem percebeu, né? Depois que ele fala, né, ele tem a mensagem invertida, ele recebe de volta aquilo que ele falou, e aí ele pensa, trava, chora, faz qualquer coisa com aquilo que foi dito, né? Não vamos deixar esse momento passar no sentido de tamponar ele com alguma outra coisa sem importância, né? Ele está ainda sob impacto às vezes, a gente pega e encerra até a semana que vem. Para quê? Para que ele saia e durante aquela semana ele elabore. Perfeita citação, a Fernanda Bergamin. Obrigado, Fernanda. Essa citação está lá no Freud, né? O Freud amava o Goethe, né? E para a felicidade dele, ele recebeu um prêmio Goethe de literatura ainda quando estava em vida, né? Mas enfim, mas não é justamente isso, né? É tão difícil a gente ter
uma manifestação do inconsciente, algo que tenha um significado, um valor para o paciente, né? Algo que tenha a ver ali, que traga uma revelação do paciente. Isso não é em toda sessão que a gente vai ter, né? E quando a gente tem isso, não vamos deixar o assunto morrer, né? As pessoas falam, por que às vezes o tempo que eu estou falando com um analista, eu poderia estar falando com o meu melhor amigo, né? Tem gente que não conhece o processo e que argumenta isso, né? Poderia estar falando com o melhor amigo? Poderia estar falando com o melhor amigo. Mas se eu falo com o melhor amigo e surge um momento tenso desses, o que vai acontecer? O melhor amigo vai trocar o assunto, né? O melhor amigo vai dizer, não pensa nisso não, vamos pensar em outra coisa. Pensa no futebol, pensa no não sei o que, vamos tomar uma bebida, né? Para que esse momento, essa ferida, esse momento doloroso, a pessoa esqueça logo, né? Não, isso aí vai te fazer sofrer, vamos pensar em outra coisa, né? E na análise é justamente o oposto, né? É ali onde está o desconhecido, o que causa um incômodo, o que causa uma ferida, ou coisa assim, é ali que a gente vai trabalhar, né? É ali que a gente vai pedir para o paciente falar, para o paciente associar, é justamente nesses momentos, né? Não vai ser quando ele está fazendo uma fala perfeita, racional, bem descritiva, né? Isso aí não é aí que está o nosso valor, né? Não é aí que está aquilo que é valioso para a gente, né? Enquanto analista. Thaís da Costa, tá maravilhoso. Fiz um seminário ontem sobre Lacan. Ah, que legal, Thaís, que bacana. Foi sobre o quê? Desculpe. Então é aí que está aquilo que a gente busca, né? Igual quando o paciente vai contar um sonho pra gente, né? Ele vai falar um sonho, ele chega e começa a contar um sonho. Eu acho que eu até já dei esse exemplo alguma vez por aqui. Ele está contando o sonho dele e ele fala que, sei lá, vamos supor, ele está num quarto dentro de um castelo na Europa, por exemplo, né? Estou inventando aqui. E aí ele descreve esse quarto com uma precisão incrível, né? Tem um quadro, assim, da família real, uma janela com grades assim assado, tem uma estátua de um dragão, tem não sei o que. E ele faz uma descrição detalhada daquele quarto. E continua falando. E tem uma porta que é muito bonita, tem uma maçaneta que é... Mas sei lá, não lembro muito bem como é que era a maçaneta. E tem não sei o quê. Bom, então você não lembra como é que era a maçaneta, então é ali que a gente vai, né? Porque é ali que a censura agiu, né? Todo o restante ele conseguiu falar bem. Ele não conseguiu falar sobre como era a maçaneta da porta do quarto. Então, é ali que a censura agiu. Então é ali que tem alguma coisa. Vamos falar sobre essa maçaneta. Você não lembra como é que era a maçaneta? Tá. Como é que tinha em volta dela? Como é que era? Fala um pouquinho. Tenta lembrar o que pode ser. Enfim, né? É ali, como eu sempre falo, né? A psicanálise, ela age sempre ali nesses momentos, né? No erro, no esquecimento, na falta, né? É sempre aí que a gente está agindo, porque a gente está agindo com o inconsciente, né? Não é com a questão da consciência, não é com a sugestão, não é com nada disso. A nossa matéria-prima é justamente o inconsciente e suas manifestações, né? Então é com isso que a gente vai lidar, é com isso que a gente vai... fazer o nosso trabalho, né? Com isso que a gente vai fazer o paciente, pedir para o paciente falar, elaborar, comentar, né? E quando surgir um desses momentos chaves dentro da sessão, ou que a gente julgue ser, né? Como eu falei, a gente nunca sabe, nesse momento a gente vai interromper, a gente vai chegar, vai fazer a marcação e vai interromper até a próxima semana. Andréa Lima, psicanálise é fascinante, é verdade, né, Andréa? É incrível. Nesse momento a gente vai encerrar, vai pedir para o paciente voltar na próxima semana e vai sair da sessão sob o impacto daquilo que ele acabou de falar, né, daquilo que acabou de acontecer. Isso, ele vai sair elaborando aquilo, né, quer queira, quer não, vai sair com aquilo na cabeça. Ainda que dali ele vá para o trabalho, para qualquer outra coisa que vá desviar a atenção dele, de noite, quando ele for dormir, aquilo com certeza vai voltar, né, provavelmente, né, ou até na semana seguinte, quando ele estiver se arrumando para ir para análise, né, ele vai se lembrar de como terminou a análise anterior e vai começar a pensar naquilo, não tem como muito ele fugir, né, até